E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou Maio Tavares, sou médico oftalmologista, especialista em oftalmopediatria e estrabismo, e hoje vamos conversar sobre um tema super interessante. A gente vai falar sobre a catarata congênita e como é que é essa abordagem. Para isso, a gente trouxe hoje para cá para o nosso podcast uma convidada super especial, é a doutora Rebeca Medeiros. A Rebeca Medeiros, ela é médica pela Federal Fluminense, fez residência em oftalmologia no IANSP em São Paulo e fez segmento de oftalmopediatria, estrabismo e catarata congênita na Unifesp em São Paulo. Eu sou a doutora Isabela Porto, sou oftalmologista, especialista em estrabismo e oftalmologia pediátrica e estou muito feliz em estar aqui hoje com a Rebeca, porque além de oftalmo, ela também é uma super amiga minha. Que felicidade de te receber. Eu que agradeço o convite, é um prazer poder estar aqui, a gente poder falar desse assunto tão importante e estar aqui entre amigos para a gente poder conversar sobre isso. Perfeito. Vamos começar falando então o que é a catarata, né? A catarata nada mais é do que a opacificação de uma lente intraocular que todos nós temos. E essa catarata, ela vai fazer o bloqueio da chegada de luz na retina. Então a gente tem uma imagem que não é formada adequadamente no olho, de forma que a visão muitas vezes ela não vai se desenvolver perfeitamente devido a essa opacificação lenticular. Doutora Rebeca, me conta um pouquinho sobre como que a gente pode fazer para descobrir, diagnosticar essas cataratas. Bem, Isabela, a catarata é uma coisa, primeiro, começando que é algo raro, né? A gente está falando de uma patologia que a gente encontra em crianças, mas não é tão encontrada assim, graças a Deus, porque das patologias que causam ambliopia, que é essa piora da visão, que a gente tem o chamado olho preguiçoso, a catarata é uma das piores, que causa uma ambliopia mais severa. Então, quando a gente está falando sobre a questão da catarata, dessa opacificação, a gente já consegue, hoje em dia, fazer o diagnóstico no ultrassom, na barriga da mãe. Então, isso é muito legal. Já tem paciente que vem, às vezes, veio com o teste do olhinho alterado, mas a mãe já trouxe aqui, olha, desde ali toda a triagem e investigação, já vi ali no morfológico, já deu para ver que tinha uma alteração no cristalino, que ele estava mais opacificado. Mas, de forma geral, como que a gente vai avaliar? É no teste do reflexo vermelho, o teste do olhinho, que é feito na maternidade, que, por lei aqui no Brasil, desde 2017, já é uma lei e que está instituída que deve ser feito nas primeiras 48 horas ali na maternidade, já ser visto. E, graças a Deus, já é algo que está implementado, está espalhado. A gente sabe que nem tudo são flores, nem sempre a gente consegue, né? Mas, de forma geral, já é uma coisa que é bem ciente entre os médicos. Perfeito. E me conta assim, quando os pais têm o diagnóstico de catarata congênita, quais são os principais motivos que levaram esse bebê a desenvolver uma catarata congênita? Porque é sempre a dúvida do pai, né? Por que ele teve isso? O que aconteceu com o meu filho? A gente tem algumas causas para a catarata congênita. A começar por causas genéticas. Então, a gente vê, por exemplo, crianças com síndrome de Down, é muito comum, dentro da população com a trissomia do 21, ter opacificação do cristalino. Então, veio uma criança com síndrome de Down, é importante a avaliação oftalmológica, mas não é a única alteração genética que a gente tem. A gente tem outras alterações genéticas, muitas vezes um pai, uma mãe que tiveram um histórico de catarata congênita, catarata infantil, é importante, muitas vezes os filhos podem ter, geralmente é uma herança autossômica dominante, mas existem várias formas também de transmissão genética. Então, de forma geral, a gente tem uma questão genética importante, porém nós também temos uma questão infecciosa importante. Quando a gente pensa em doenças congênitas, a gente tem que lembrar das torches. Então, a gente tem que pensar toxoplasmose, rubéola, sífilis, HIV, herpes. São tantas patologias que realmente a gente tem o diagnóstico já pela mãe, né? E foi transmitido ali via placentária para esse bebê. E aí ocorre algumas alterações, dentre elas a catarata é uma das alterações. Então, a gente vê isso e tem casos que é idiopático. Então, a gente não consegue identificar uma causa. A catarata congênita, ela tem uma incidência de 1 a 15 a cada 10 mil nascidos vivos. Então, é raro. Só que dentro desses, quando a gente vai ver, aproximadamente 1/4 a 1/3 é genético, 1/3 é infeccioso e a gente tem o outro percentual de idiopática que a gente não consegue identificar uma causa específica.
Perfeito. E nesse contexto, eu acho que é super importante a gente ressaltar que um teste do olhinho bem feito, muitas vezes ele vai ser capaz de diagnosticar essa catarata. A gente tem muitos pediatras que nos ouvem, e aí muitas vezes existe um déficit realmente em saber como fazer esse teste do olhinho de forma adequada, e muitas vezes a pessoa ali vai encaminhar para o oftalmologista, sendo que esse controle ele pode ser feito também nas consultas de puericultura. E aí, Rebeca, conta um pouquinho pra gente da sua experiência com pacientes em que o pediatra ele foi a porta de entrada para a identificação dessa opacidade do cristalino. Perfeito. Então, como a gente falou do teste do olhinho, né, o teste do reflexo vermelho, ele é feito ali nas primeiras horas ali na maternidade. E um bebê que nasceu a termo, tudo certinho, não tem nenhuma questão, vai passar por essa triagem. Claro, um bebê que nasceu pré-termo, que teve outras afecções mesmo ali nesse período neonatal, a gente tem que pensar em outras patologias, vai ser chamado oftalmo para ver, mas de forma geral o que a gente vê é que a maioria das crianças vão passar só pelo teste do reflexo vermelho. E é um teste que é feito pelo pediatra na maternidade com um oftalmoscópio direto. É um teste simples, mas que dá uma informação que um bom pediatra consegue detectar bem uma alteração já no teste do reflexo vermelho. Então, tô na dúvida, chama o oftalmologista, encaminha para na alta procurar um oftalmologista e orienta esses pais a importância. Essa semana mesmo, eu estava conversando com a Isabela aqui antes da gente começar o podcast, eu tive uma solicitação de um parecer de um teste do olhinho duvidoso, que o pediatra colocou e falou assim, olha, tem o reflexo, mas o reflexo tá acinzentado, tá esquisito. E aí, quando a gente chega para ver, fiz o teste do olhinho ampliado, que é o quê? O teste do olhinho ampliado nada mais é do que o exame direto da fundoscopia. Então, a gente ali dilata esse bebê, não vê apenas o reflexo vermelho, mas a gente vai ver se tem nervo bem formado, como que tá o centro da visão, a mácula, os vasos. A gente consegue ver coisas como, por exemplo, hemorragias que podem acontecer ali no momento do canal de parto e até mesmo retinopatia da prematuridade, outras doenças mais graves, um retinoblastoma, tudo isso a gente consegue ver, o glaucoma congênito, a gente já pega essas patologias ali no teste do olhinho ampliado. Mas uma coisa que é bem difícil de pegar e que eu achei muito legal que esse pediatra pegou essa semana, ele viu esse reflexo meio alterado, que a gente até conversa com os residentes quando eles estão aprendendo a fazer a refração. Que quando a gente tem um grau muito alto, geralmente ele, em vez de ficar aquele reflexo bem vermelho, bonito, ele fica mais cinza. E à medida que a gente vai botando o grau correto, ele vai ficando mais vermelho. Então, essa criança tinha uns 8 graus de hipermetropia, nasceu já com esses 8 graus de hipermetropia, e foi o pediatra que viu uma alteração no teste do olhinho e falou, não, avalia aí, pediu para ver. E aí eu já pude ver, vi que estava tudo bem formado, mas que tinha um grauzinho, os pais já estão orientados a fazer o acompanhamento após a alta da maternidade. E o quão isso é importante, assim, né, Rebeca? Uma coisa que sempre me chama a atenção quando a gente fala de epidemiologia, que a gente fala assim, a catarata congênita é uma coisa rara. É 1 para cada 10 mil nascidos vivos. Eu, como pai, quando eu começo a pensar, eu falo assim, cara, 1 para cada 10 mil é muito, assim. Posso ser contemplado nessa loteria do azar da vida, assim, né? Então, eu tenho muito medo quando a gente fala da epidemiologia, de ser muito raro, dos pais e do pediatra falando assim, isso daí nunca vai acontecer comigo, isso daqui nunca vai aparecer. E a gente sabe que isso daí aparece pra caramba, né? Esse mês você operou teve quantas cataratas congênitas? Foram 3 crianças que chegaram só esse mês. Geralmente eu tenho uma média de 1 por mês. Às vezes um pouquinho menos. Ainda assim, se você parar pra pensar, poxa, 1 por mês É gente pra caramba, cara. É bastante. E aí com todo esse processo, assim, né? Hoje a gente tem um acesso à saúde melhor, então a gente faz melhor toda a parte pré-natal, então diagnóstico de toches, né? Toxoplasmose materna, sífilis, HIV, trato quanto antes. Então isso daí ajuda muito nessa parte de você evitar uma catarata congênita. Mas pra mim, como pai ansioso, até fazer o teste do olhinho do meu filho e saber que tava tudo certo, você não sossega, cara. Então, eu acho que essa angústia no coração, ela precisa ser passada pra todo mundo, assim. É raro, graças a Deus, não é o que a gente vê todo dia, mas acontece. A gente tem que ter isso daí como diagnóstico diferencial, a gente tem que ter isso como hipótese, né? E
pra gente, assim, quando você tá fazendo... Que como você vira referência de catarata, você acaba recebendo o paciente disso daí, né? Da minha parte, que eu faço mais a consulta da criança, da oftalmopediatria, quando você vai fazer uma consulta de rotina da criança, que a mãe veio só pra saber que tá tudo bem com o filho, e você descobre essa catarata congênita na criança, é todo um baque na família, assim, né? Esse ano eu tive, final do ano passado, né? Uma criança que eu acompanhava o irmão dela, e aí a gente sempre comenta, né? Assim, tem irmãos? Já trouxe pra consulta? Tem quanto tempo que não consulta? Aí a mãe falou, ele tem uma irmã de 1 ano e 4. Eu fiz, tá devendo consulta já. Se nunca fez, traz pra gente consultar. Fiz a consulta dela, dilatamos a pupila. Quando eu sempre começo o exame fixando, seguindo o objeto, e fui testar o reflexo vermelho. O reflexo vermelho do esquerdo, esse vermelhinho lindo, maravilhoso. O do direito, mesmo pupilo dilatado, não tinha reflexo. Eu coloquei a criança na lâmpada de fenda que veio uma mega catarata. E aí não tem jeito, assim, tem que operar. E o interessante disso daí é que a gente, como oftalmopediatra, você tem que, na consulta, fazer o diagnóstico, comunicar, bater o martelo, já falar das possibilidades cirúrgicas em relação a isso daí, e comunicar tudo isso daí numa consulta de 40 minutos, 1 hora. Eu acho muito importante esse processo. E aí, pegando o gancho em relação à cirurgia, o que é que você fala, assim, sobre... Qual que é a sua opinião sobre a cirurgia, assim? O quão antes você deve operar essa criança? Então, por exemplo, o pai que já no morfológico do segundo trimestre, a obstetra falou que tem uma catarata, e ele fez uma consulta pré-natal com você, que o filho dele tem catarata. Quando que você indica essa criança de operar? Qual que é a sua opinião sobre isso? Me conta. Vou comentar um pouquinho das datas, mas só para não perder um gancho que você comentou aí, realmente, o teste do olhinho, ele é fundamental. Ele vai diagnosticar principalmente a leucocoria, opacidades que não permitem que a luz entre no olho. Então, falando aqui, a gente pensando que vamos falar para pediatras, para pais e mães, eles precisam ter noção que é um teste de triagem. Ele não pega tudo. Então, até isso que você falou, a gente vê um reflexo diferente. Eu tenho uma paciente, porque eu não atendo só catarata congênita, pego as crianças também. E eu tenho uma paciente que ela tinha uns 2 de hipermetropia num olho, que era o que eu esperava ali para a idade dela, e tinha -6 de miopia no outro olho. Então, quando eu passei a faixa, um tava lá, lindo, o outro, cadê? Aí, ué. Aí, quando a gente vai ver, ela realmente tinha uma diferença muito grave, assim, muito distante de um para o outro, uma anisometropia grande, que a gente chama, e precisa de óculos, precisa de tampão, precisa estimular essa criança. E é uma coisa que, às vezes, pode ser que em algum momento alguém faça um teste do olhinho e a diferença não é tão grande, essa anisometropia não é tão grande assim, poderia passar despercebido. Então, o teste do olhinho, ele é importantíssimo, ele precisa ser feito na maternidade, mas ele não exclui a avaliação oftalmológica ainda no primeiro ano de vida. Então, a gente estava até conversando, o ideal seria ali até os 6 meses ter uma avaliação ainda, se a gente conseguisse mais uma ali no primeiro ano de vida, mas pelo menos uma avaliação no primeiro ano de vida oftalmológico, com a pupila dilatada, avaliando o grau, avaliando tudo. Sim, e existem também algumas cataratas que elas são lamelares, então cataratas ali parciais que elas podem evoluir de uma forma desfavorável. E no teste do olhinho da maternidade, essas cataratas parciais elas também podem não ser identificadas. A diferença do teste do olhinho ampliado, feito com oftalmologista, especialista em oftalmologia pediátrica, é que esse processo de dilatação, ele nos permite uma avaliação mais aprofundada, então a gente tem mais dados em relação a essa criança, e a pergunta mais comum dos pediatras para a gente é exatamente quando fazer esse teste do olhinho ampliado. O que a gente recomenda, de forma geral, para todas as crianças que têm esse acesso, é essa avaliação ainda ali nos primeiros meses de vida. Eu gosto de orientar até os 3 meses de vida, e aí a gente faz uma consulta mesmo dos 6 aos 12 meses de vida. Então, de forma geral, sem falar ali a nível de política pública, o ideal é que a gente veja a criança no primeiro ano de vida 2 vezes, para o teste do olhinho ampliado, justamente porque, por exemplo, uma indicação de catarata congênita, uma indicação de cirurgia para correção de catarata congênita, ela vai acontecer ali nas primeiras semanas de vida. Então, é ideal que a gente veja essa criança para saber que estruturalmente está tudo bem, e depois a gente vai ver os marcos de desenvolvimento visual. Então, aos 6 meses de vida, a criança
criança já tem que fixar e seguir objetos adequadamente. No mundo perfeito, a gente gostaria de ver essas crianças no primeiro ano 2 vezes, e depois a gente consegue fazer o acompanhamento periódico dessas nossas criancinhas. E aí, a nível de protocolo, né, o que a Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria recomenda é que no primeiro ano de vida exista pelo menos uma consulta ali dos 6 aos 12 meses de vida. Isso é o mínimo para a gente poder ter certeza de que estruturalmente está tudo bem com essas crianças, para a gente não perder o timing ali de tratamento. Então, é claro que, pensando em todas as crianças do Brasil, a gente não conseguiria realmente dar conta de todos esses atendimentos de rotina. Mas o ideal é que a gente consiga ver um número máximo de crianças para a gente ter essa certeza. E é muito legal que os pais tenham consciência disso, porque uma coisa que a gente está vivendo hoje, que não tinha antigamente, os pais levavam as crianças ali, vai ser alfabetizado, vamos agora ver se precisa de óculos. E olha, né? Exato, e às vezes nem isso, né? Às vezes só na vida adulta, a primeira consulta, lá com 40 anos de idade, quando precisa de óculos para perto. Então a gente sabe que isso não era uma cultura no Brasil. E a gente vê que dos últimos anos tem aumentado muito a conscientização. Então, os pais têm tido mais ciência de que a visão, ela quanto mais cedo, mais importante ainda é esse desenvolvimento. E aí, voltando até para a pergunta do Maio, quando operar? Isso daí é uma pergunta, assim, antiga, há anos ficam esse questionamento na sociedade científica. Poxa, qual que é o melhor momento para operar essa criança? Quanto mais cedo, melhor para a visão, para o desenvolvimento da visão. Porém, quanto mais cedo, maior o risco de glaucoma. Então, a gente está falando da catarata, que é a opacificação do cristalino. E o que é o glaucoma? É o aumento da pressão do olho, que numa criança que o olho não é tão rígido, ele vai machucar o nervo, que aí pode ter uma perda irreversível. Mas não só isso, na criança, até ali os 3 anos de idade, ainda pode ter um remodelamento escleral e a gente vê o que a gente chama do buftalmo, que é aquele olhinho do gatinho do Shrek. Então, aquela criança que tem o olhão grandão, aquele pretinho, e no início a gente vai falar, olha, lindo, maravilhoso, mas a gente sabe que pode ter muitas coisas aí associadas que podem levar a uma baixa permanente da visão. E na catarata, imagina, eu tô pegando um olhinho que nunca foi mexido e de repente eu tô fazendo uma cirurgia nesse olhinho. Então ele vai inflamar, e a inflamação pode levar ao aumento da pressão. E a gente sabe que grande parte das crianças, tem estudos que dizem que até 50% das crianças podem desenvolver glaucoma até os 10 anos de idade. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que, como oftalmologista, procurar pesquisar e ver se uma criança que teve catarata tem o glaucoma. Então, a gente fica num grande peso. Se eu demoro a operar, a visão não vai se formar de forma adequada. A gente fica nessa balança aí. E se eu opero cedo, vai ter um glaucoma. Então, hoje a gente tem algumas convenções que a gente, de forma geral, sabe que operar antes de 4 semanas de vida aumenta muito o risco de glaucoma. E a gente sabe que operar após 8, 10 semanas de vida abaixa muito a qualidade da visão. A gente sabe que crianças que operam após 12, 14 semanas, às vezes a melhor visão que eles vão ter é o 20/80, que é aquele, quando a gente olha aquela tabelinha do a gente quer ver aquele pequenininho lá embaixo, não só aquele grandão. Então, quanto mais próximo desse grandão, pior esse prognóstico, e mesmo que depois eu faça a cirurgia, mesmo que depois eu coloque óculos e faça tudo, a gente não recupera esse período da neuroplasticidade, do desenvolvimento dessa criança. Então, a gente tem esse período aí de 4 até 8 a 10 semanas. Aí a grande pergunta para a gente definir esse momento é bilateral ou não? Porque tem essa diferença. Se a gente tem uma criança que tem os 2 olhos comprometidos, a gente vai operar, vai evitar também ter uma diferença muito grande da primeira cirurgia para a segunda. A gente vai operar, às vezes, em até uma semana já operou a outra também, e queremos que essa criança já esteja com óculos para ter essa visão estimulada. Mas se é uma catarata unilateral, eu tenho um olhinho que está enxergando tudo. Se eu não fizer nada, eu não vou perceber que essa criança não enxerga. Só que qual que é o grande problema? Eu perco esse momento perfeito do desenvolvimento da visão para estimular o outro olho. Então, idealmente, quando eu tenho uma catarata unilateral, então só um olho tem a catarata, eu quero operar até 6 semanas de vida. Então, entre 4 a 6 semanas de vida. A gente está falando de um bebê que não tem nem 2 meses de idade. Então, é um RN. Para os pais, isso é algo sofrido, que mexe. A paternidade aí apertou, né? Aperta, puxado. Então, é uma coisa que mexe
muito com a gente e como comunidade tem que mexer, porque é anos de vida de cegueira que a gente está tentando prevenir. Perfeito. E a gente vê que o pediatra ele vai ser a porta de entrada para o diagnóstico dessa catarata. Então, saber fazer um teste do olhinho bem feito é fundamental. A gente lançou recentemente um curso de oftalmologia para pediatras. E o nosso curso ele ensina justamente isso. Qual é a forma correta, como é que tem que fazer com detalhes, com a prática, para o pediatra que às vezes não teve essa formação de forma adequada, ele aprender. Porque para a gente isso é fundamental, é a porta de diagnóstico principal para a gente. E uma coisa muito importante também da gente ressaltar é que no mundo perfeito essas crianças elas têm o acesso ao oftalmologista, mas na prática, dependendo aí da região do Brasil, a gente sabe que isso vai estar muito mais na mão do pediatra do que do oftalmologista, porque muitas vezes esse encaminhamento ele não consegue ser realizado. Então, saber fazer o teste do olhinho bem feito também é super importante para a gente por conta disso, né? Perfeita a sua colocação, porque inclusive a gente sabe que muitos locais do Brasil não têm acesso ao oftalmologista, quem dirá um oftalmopediatra, quem dirá um especialista em catarata congênita. Só que o que a gente sabe que tem, até mesmo da Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda que o teste do olhinho seja feito também durante as consultas de rotina. Então, não é apenas na maternidade, porque por exemplo, a gente está falando de catarata, mas a gente sabe que pode ter um tumor no fundo do olho, que é o conhecido retinoblastoma. Ele pode se desenvolver até os 5 anos de idade, é quando a gente vê mais, geralmente até os 3. Então, às vezes, não nasce com esse tumor e desenvolve. Então, nasceu, o teste do reflexo foi normal ali no início, e aí, com 3 anos de idade, a criança está ali com reflexo branco, e numa consulta de rotina, um pediatra pode não deixar isso passar. Então, seria perfeito se a gente conseguisse cada vez mais pediatras bem capacitados para poder diagnosticar isso. E aí sim, ele vai encaminhar essa criança, às vezes, para um centro, para uma capital, para algum lugar onde ela possa ser avaliada. E esse encaminhamento, inclusive, muitas vezes ele vai ter uma prioridade justamente devido ao fato de que é uma coisa que tem que ser vista logo, quanto antes ali pelo oftalmologista. Então, no sistema público de saúde, por exemplo, a criança ela vai ter prioritariamente esse atendimento, ela vai entrar numa fila diferente do que ela entraria ali na fila de catarata do SUS, junto com idosos, em que às vezes vão ter ali uma cirurgia eletiva que pode aguardar um pouquinho mais. Então, esse paciente ele é uma prioridade também para o serviço público de saúde. Perfeito. E me conta, Rebeca, assim, você chegou um paciente, uma criança, teste do reflexo vermelho na maternidade deu alterado, você consultou ela com 2 semanas, ela tem de fato uma catarata, é uma catarata cirúrgica, quais são os próximos passos? O que acontece daqui para frente? Qual que é a linha do tempo dessa criança? Então, tudo começa numa conversa, né? Então, a primeira coisa é os pais entenderem a urgência que a gente tem. Porque a partir do momento que eu fiz o diagnóstico, eu tenho um relógio que tá ticando ali, que tá na minha cabeça. Porque a gente tem, como a gente falou, ali até 10 semanas de vida. Então, se é unilateral, eu quero até 6 semanas. Se é bilateral, eu quero entre 6 a 8 semanas, no máximo ali 10 semanas de vida. Ou seja, para antes dos 3 meses de idade, esse olhinho já está livre com o cristalino entrando, a luzinha, ou melhor, sem ali o cristalino opacificado para entrar a luz e conseguir estimular a visão dessa criança. Então, os pais precisam entender isso. Então, a primeira coisa é entender, poxa, isso daqui é uma causa de cegueira irreversível se não for tratada precocemente. Então, é uma cegueira evitável se for diagnosticada e tratada no momento certo. Então, uma vez que os pais entendem isso, eles vão correr atrás, eles vão ver o que pode ser feito para que possa operar. Beleza, entendi, já fiquei sabendo como que tá, entendi o que é a catarata, entendi o que está acontecendo. Vamos, então, complementar esse exame. A gente precisa de uma ultrassonografia. Imagina, ultrassonografia ocular. Imagina que eu preciso ver se tem mais alguma má formação naquele olho. Foi por causa de uma questão genética? Por exemplo, as cataratas unilaterais, a grande maioria está associada ao que a gente chama de persistência da vasculatura fetal. Nada mais é do que o vaso que, durante o período fetal, foi importante para formar todas as estruturas do olho, ele precisa regredir ali no final, antes do nascimento, para que esse olho esteja com perfeita transparência para que possa se desenvolver. Só que tem alguns casos
que esse vasinho ele não volta. E ele persiste. E aí ele ficando ali, ele causa uma opacidade. E muitas vezes você vê só como um cristalino branco. E você não sabe que ali atrás tem um vaso grande, que às vezes você vai operar e vai sangrar. Então a gente precisa ver isso, precisa ver se tem esse vaso, se tem um descolamento de retina, se tem um tumor. Porque um retinoblastoma também pode desenvolver qualquer coisa que pode estar irritando aquele cristalino, pode deixar ele branco. Então, a gente precisa ver, tem um tumor ali atrás, o que mais tem? Então, com o ultrassom, eu consigo ver, ok, formou tudo certinho lá atrás? Não formou, tem um tumor, que aí a gente já vai pensar em outras etapas antes da gente operar. Não, tá tudo certinho, é só a catarata. Ótimo, não, é a catarata e a retina, então vamos entrar também com uma equipe da retina. Então, para a gente poder se preparar. Então, de forma geral, a criança vai vir, os pais precisam entender o que é a patologia, eles precisam fazer um ultrassom ocular e aí vão fazer o risco cirúrgico. A gente está pensando que catarata é uma coisa que eu não espero que a criança tenha. Se ela tem alguma coisa ali fora do normal. Não necessariamente vai ter outras coisas associadas, mas a gente sabe, ainda mais o cristalino, origem embriológica, tudo tem associação com doenças dermatológicas, cardiológicas, nefrológicas. Então, a gente sabe que outros sistemas podem estar envolvidos. Então, a gente precisa ver, por exemplo, uma criança com síndrome de Down é muito comum ter uma cardiopatia. Então, eu estou pensando numa criança que eu preciso operar. Essa cirurgia precisa ser com anestesia geral. Eu preciso que essa criança fique quieta. Num adulto é diferente. Você põe ali e fala, ó, fica quietinho e tal. Aqui, como que eu vou convencer um RN a ficar quietinho, né? Então, você vai ter que fazer com anestesia geral. Qual que é o risco para a vida dessa criança? Então, ele precisa ser investigado. Inclusive, a grande dificuldade que a gente tem em muitos centros é de ter um local que eu consiga ter o suporte de uma UTI pediátrica para cuidar dessa criança e tenham os aparelhos específicos para a cirurgia dessa criança. Então, a gente estava até conversando aqui sobre as dificuldades disso, de conseguir montar todo o esquema, de internar numa UTI, transportar para o hospital oftalmológico, voltar para a UTI para ter a recuperação pós-anestésica. Então, a gente sabe que essa criança pode ter outras alterações que podem dar um risco de vida. Então, a gente não pode deixar isso passar. Então, fiz o diagnóstico, orientei os pais, fiz o ultrassom, vi como que tá o risco cirúrgico dela, tá tudo tranquilo, conversei já com a equipe de anestesia, tá tudo certo, a gente vai agendar a cirurgia para ser feita dentro desse intervalo. Então, na primeira consulta, a gente já vai definir quanto que é esse intervalo de semanas. Ah, vai dar 8 semanas no dia tal. Então, a gente vai definir exatamente esse tempo da criança de vida para definir até quando a gente vai operar. Ah, aconteceu alguma coisa, eu não consegui operar dentro desse intervalo. Não quer dizer que eu não possa mais operar, mas a gente sabe que a partir de agora, o prognóstico visual, ou seja, o quanto que essa criança vai enxergar no futuro, vai diminuindo. E a gente sabe que a cada semana que tem de um atraso, ela vai perdendo linhas de visão de forma irreversível. A gente, mesmo que eu opere depois, a criança vai muitas vezes ter uma infância normal, vai brincar, vai fazer tudo, mas aí já vai começar a ter algumas alterações que a gente sabe de baixa visão, como, por exemplo, um nistagmo, pode começar a aparecer um estrabismo, outras coisas além do próprio desenvolvimento da visão que estão associadas a essa demora do diagnóstico. Então, a gente vai ficar de olho nisso e vamos operar. E sempre que a gente tem um paciente com catarata que necessita ali de uma cirurgia, a gente sabe que a gente vai entrar num período de reabilitação depois do procedimento cirúrgico, né? Então, a gente tem que estar em consonância ali que vai ter que precisar de óculos ou lente de contato muitas vezes. Esse paciente, ele vai se beneficiar do uso de tampão em alguns casos. Pode ser necessário uma estimulação visual que é feita em centros específicos. E aí, doutora, eu queria saber de você, principalmente em relação à lente intraocular, porque a gente sabe que essa lente ela também vai garantir que o paciente ele tenha uma visão melhor se ele tiver indicação para a colocação desse tipo de lente. Eu quero saber como que é a sua conduta em relação à colocação das LIOS. Perfeito. A gente fica até numa questão ali de falar, vamos fazer uma reabilitação ou será que é uma habilitação visual? Porque acaba que é a primeira vez que a criança vai estar enxergando, né? Então, é um processo muito, muito sério que a gente tem que ver. E tudo começa com a cirurgia, mas não é a única coisa. Como você disse, a gente vai precisar de
óculos ou lente de contato, vai precisar de tampão em alguns momentos, e a estimulação visual, que é fundamental para essas crianças. Sobre a lente de intraocular, a gente sabe que no adulto isso é muito comum. Você chega, tem o catarata, vou tirar e vou botar uma lente. A gente já espera que isso vai ser colocado, tanto que a grande conversa, que os vovôs ficam conversando, vou botar essa lente aqui, que essa é para perto, essa é premium, isso. Para criança a conversa é diferente. Para criança a gente quer ver os riscos para o futuro. Essa criança vai ficar com essa lente, não vai ser por 10, 20 anos, vai ser por 80 anos. Ela vai ficar a vida inteira, a gente não pretende trocar essa lente. E aí entra a grande questão que a gente tem um consenso. Com menos de 6 a 7 meses de vida, a gente não coloca. Por quê? Existem alguns estudos, inclusive um deles é o IATS, que é o estudo realmente da criança com afasia. O que é a afasia? Depois que a gente tira o cristalino, essa criança fica sem a lente natural do olho. E aí, se ela foi colocada uma lente artificial ou se vai ser usado só o óculos ou uma lente de contato. Então, tem estudos que comparam isso. E uma coisa que virou realmente um consenso e que é uma coisa já bem definida é que a gente não coloca essa lente e de forma geral antes de 6 meses de vida. Claro que cada caso é um caso. A gente sabe que existem situações e situações. Então, não quer dizer que é contraindicado, mas é uma recomendação que, de forma geral, é um consenso não implantar antes de 6 meses. Agora, criança com mais de 2 anos de vida, 2 anos já é um consenso implementar a lente. Então, se eu peguei esse bebezinho, consegui operar ele ali com 8 semanas de vida, eu não vou botar uma lente, porque ali aumenta o risco de complicações como necessidade de novas cirurgias, complicações como o glaucoma, complicações como opacidade do eixo, que é o quê? Eu já tirei a catarata, mas alguma coisa voltou ali, não necessariamente. Não é a catarata que volta, mas algo voltou e obstruiu e eu tenho que reoperar. Então, a gente sabe que está associado. Aí, como que a gente vai corrigir então nessas crianças? A gente vai colocar o óculos, a gente vai colocar, no mundo ideal, uma lente de contato. E aí vai ficar com óculos bem grosso, é o famoso fundo de garrafa. Fica bonitinho os bebês, a gente vê o bebê fica com um olhão grandão, é bonitinho de ver. Mas e é aqueles vídeos que muitas vezes rodam na internet da criança que na hora que coloca o óculos começa a ver tudo, assim, é muito Uau. legal. É legal mesmo. Então esse é um momento para essas crianças que a gente que não coloca lente. E nas crianças que colocam lente, elas também vão precisar de óculos. Então isso é algo muito importante, entender que a cirurgia é só o início do tratamento. O tratamento vai continuar com óculos, com tampão, com a estimulação, com consultas de rotina para ver se está desenvolvendo ou não um aumento da pressão. Essa criança precisa passar com o oftalmo com uma regularidade maior, principalmente no primeiro ano de vida, mas o resto da vida ele vai virar melhor amigo do oftalmo, não tem como. Essa foi a nossa frase de hoje, né? A cirurgia é só o começo. É só o começo. E realmente tem muita coisa que a gente tem que fazer para garantir para a criança o melhor potencial de visão ali para o quadro que ela tem. E nesse contexto também da indicação de lente de contato, eu sempre oriento o seguinte: a lente de contato ela vai ser indicada para casos específicos e a gente vai olhar vários fatores na indicação disso. Por exemplo, como que está a questão ali de poder aquisitivo desse paciente, condições de higiene. Então, não é toda criança que vai poder realmente usar a lente de contato. São tantos critérios, tanta coisa que a gente observa na indicação de uma lente para um bebê e principalmente assim, pelo fato dos pais vão ter ali aquele manejo, vai conseguir realmente usar uma lente de contato, são muitos fatores que nos levam a conduzir cada caso realmente de uma forma muito individualizada, né? A habilidade dos pais é um fator que a gente deve levar muito em consideração, né? Assim, é possível, eu sempre falo em consultório isso, assim, eu tenho alguns bebezinhos que operaram catarata congênita que a gente acompanha e que usam lente de contato. E a gente precisa empoderar esses pais, né? Às vezes eles têm um pouco de medo em relação a esse processo do manuseio da lente de contato, de colocar uma lente de contato no olho. O pessoal mais leigo, eles têm um medo do manejo do olho, né? Eu acho super normal, é super comum. E o meu discurso sempre considera que é possível. A gente tem várias crianças que fazem. A mãe coloca a lente de contato de manhã, tira a lente de contato no final do dia, pinga colírio, dá certo, a criança se acostuma, a mãe se acostuma. E fica super legal, é possível. Esse poder, ele precisa ser dado para os pais, né? Eles precisam se sentir
poderosos o suficiente para poder resolver o problema dos filhos deles, né? E eu acho isso muito legal. Tem mãe que consegue colocar e tirar a lente mais rápido que a gente. Aham, fácil, fácil, fácil. E aí uma coisa importante de se levar em consideração também é que a gente tem vários outros pacientes que infelizmente passaram por esse período de 8 semanas, 6 semanas, não conseguiu operar nesse prazo daí. Isso é mais comum do que a gente imagina. E dá certo também. É um paciente que talvez ele não faça uma visão tão perfeita como a visão do outro olho. Vai ser um olho que vai estar sempre brigando um pouco mais para enxergar, mas que a gente consegue dar uma qualidade legal para o paciente. A gente consegue fazer um olho que se torne viável, que ajude o outro olho a enxergar mais. Que com os 2 olhos abertos ele consiga ter uma melhora da visão em 3 dimensões, um campo visual periférico melhor. Então são muitos fatores que ajudam no paciente com catarata, mesmo aquele que a gente descobre um pouco depois. E associado a isso também, eu tenho inúmeros outros pacientes em consultório com diagnóstico de catarata congênita, mas sem indicação de cirurgia. Então nem toda catarata congênita ela é indicativo cirúrgico. Perfeito. Então o cristalino, que é a lente do olho, se o centro dele tiver opacificado, é quando a gente mais vai indicar a cirurgia. Mas existem vários outros processos de catarata periférica, até algumas cataratas que ficam no centro mesmo, mas que a gente não indica cirurgia por hora. Porque a gente precisa entender que a cirurgia é uma mudança grande na anatomia do olho da criança, né? Você muda essa labilidade de ver longe de perto, você troca a lente, uma das lentes mais importantes do olho, né? A lente da catarata é uma lente que como tivesse 20 graus de óculos, né? Então, se tirar essa lente e não colocar uma lente, a criança vai ter que usar um óculos parecido com 20 graus. Então, tem tudo isso daí. A gente precisa avaliar em consultório muito bem esse custo-benefício. Então, nem toda criança com catarata congênita vai precisar ser operada. E criança com catarata que não operou nessa fase inicial de vida, existe possibilidade, tem luz no fim do túnel disso daí. E aí, como você comentou, né, um grande amigo para essas crianças precisa ser oftalmologista. A gente precisa se dar muito bem com essas crianças, né? A gente precisa, eu sempre falo esse consultório, assim, a gente tem que ser amigo. Você precisa me mandar mensagem, tem que ter meu número. Aconteceu isso com meu filho, me manda mensagem, tira foto, manda mensagem. A gente responde, a gente conversa. A gente tem que ter uma amizade com a criança também. Comprar a criança com brinquedo, com o que tiver que fazer, assim. Para ter o melhor exame físico, Com né? certeza. Em consultório eu sempre falo assim, se você acha que pode me comprar com brinquedo, você tá certo. Dá certo demais, resolve super. Esse relacionamento médico-paciente tem que ficar muito bem resolvido, né? E para poder a gente conseguir o melhor para essa turminha aí, dá certo demais. Com certeza. E E muitas vezes o potencial de visão que a criança ela vai ter ali pós-cirurgia, então que a gente estima após a cirurgia que ela vai conseguir enxergar, muitas vezes esse potencial de visão ele é melhor sem o procedimento cirúrgico do que com a cirurgia. E nesse contexto existem algumas cataratas que elas são tratadas com um colírio que vai fazer uma dilatação dos olhos. Então tem alguns casos em que até o tratamento clínico medicamentoso vai trazer um benefício para esses pacientes, né? Não, perfeito. A gente precisa entender que também o olho é um órgão complexo. Então existe toda uma anatomia. Não quer dizer que porque eu tenho uma área branca que não está entrando luz, que não está chegando a visão e não está estimulando. Então às vezes tem a gente com colírio, com óculos, com tampão, não precisa operar. Então a gente está comentando aqui dos casos que são cirúrgicos, que muitas das vezes, quando vem um caso que os próprios pais conseguem ver o olho todo branco, é um caso que vai ser cirúrgico. Mas existem muitos casos que a gente não precisa operar. E é fundamental essa parceria mesmo da família entender que precisa passar com oftalmo, e aí essas crianças vão ter que fazer um acompanhamento próximo, porque se mudar, em algum momento precisar operar, a gente vai operar no momento certo, mas nem todo caso é cirúrgico. E algo muito importante da gente, assim, fechar mesmo para entender sobre essa questão da criança é que a criança não é um menino adulto. Então, é exatamente o que você explicou. A gente vai dar brinquedo, vai dar adesivo, não é simplesmente fazer uma consulta falando tudo no diminutivo. Isso. É complexo. A criança tudo é diferente na criança. Diferente. Você cantar música, você dança, é tanta coisa que acontece numa consulta com a criança que parece outro mundo, né? E perfeito, assim, criança não é um mini adulto. Não tem nem como a gente sair triste no fim do dia, Não, né? Depois não, de Tem. E cantar. cada pérola eu amo. Atender criança é gostoso demais, né? É muito bom ter esse contato, essa energia renovada com essa turminha. Eu também sou muito apaixonado. O que eu sempre falo é que, assim, a gente
ama nossas crianças, né? A gente fica triste quando precisa fazer uma cirurgia de catarata congênita. Eu fico triste quando tem um diagnóstico. Eu fico triste de ter que operar um estrabismo congênito. Mas eu fico feliz de ser apto e hábil a performar uma cirurgia e poder ajudar essa criança no futuro. Então, uma coisa compensa a outra, assim, e isso deixa a gente muito contente em relação a esse processo, né? E uma coisa até para complementar em relação a isso que você disse, realmente não é um diagnóstico assim terminal. Sim. Ai, meu Deus, eu não tenho o que fazer. Agora, poxa, eu descobri com 2 anos de idade. Dá para operar, dá para estimular. A gente sabe que o prognóstico, foi o que a gente disse, o quanto que ele vai conseguir enxergar, a gente sabe que abaixa esse potencial. Mas isso não quer dizer que a criança não vai ser alfabetizada. Quantas crianças a gente vê com diagnóstico tardio, que tem o nistagmo, tem tudo, dão nó em pingo d'água. Se vira super bem, não. Faz tudo. Ninguém nem diria que teve que fazer cirurgia nos olhos. Não, não é o fim do mundo, não. Dá certo demais. E é isso daí, né? Tem que ser melhores amigos, acompanhar com calma, tratar a criança com muito amor e carinho. E dá certo demais, né, turma? E qual seria, doutora Rebeca, uma mensagem final que você gostaria de deixar para quem nos ouve? Faz, assim, um resumo do que é mais importante de estar ali em mente aos nossos ouvintes. Perfeito. Acho que é importante que depois de ouvir tudo isso, às vezes a pessoa vai ouvir só um corte do podcast, vai ouvir só esse finalzinho. O que é importante? Entender que a criança precisa de uma avaliação oftalmológica completa. Então, eu preciso que vá num oftalmo e o oftalmo veja se tem ou não a catarata, se a catarata tem ou não indicação de operar, se tem outras alterações, se tem erros de grau que precisa de óculos, o que mais precisa. Então, a catarata, a gente sabe que a catarata congênita, que é a diagnosticada ali ao nascimento, ela pode ser percebida, pode ser vista já no teste do olhinho, que isso é fundamental, então a gente precisa fazer o teste de olhinho em todos os recém-nascidos, mas isso não exclui a necessidade de um acompanhamento com um oftalmologista e um acompanhamento periódico, porque, inclusive, a gente está falando de catarata congênita, mas existe catarata infantil. Então, existem crianças que não nasceram com catarata, o olho desenvolveu perfeitamente, chega lá com 7, 8 anos de idade e, de repente, a visão baixou. E são casos que geralmente são idiopáticos, a gente não consegue descobrir o que é. Nesses bebezinhos que vêm, a gente faz também, nessa investigação ali do pré-operatório, a gente faz também uma investigação das causas. Mas existem crianças que mais velhas podem acontecer. E aqui, então, melhor ainda, porque a gente já vai botar com a lente, o olho desenvolveu, a chance de ter uma visão boa é excelente. E até uma catarata traumática também, né? Pode ser um diagnóstico ali. Uma bolada no olho, uma espetada. Raro, mas acontece com frequência. Raro, mas sempre tem. Sim. Então, que ótimo, Rebeca. Foi um prazer enorme ter você aqui hoje. Amei estar com você. Muito obrigada. A discussão foi uma delícia. Você é muito safa nessa parte da catarata. Fico muito feliz e orgulhoso em ter você aqui por perto, pra gente ligar pra tirar uma dúvida aí com os nossos pacientes. Obrigado pela sua disposição também. E essa aula maravilhosa que você deu pra gente. Obrigado pelo carinho. Eu que agradeço o convite e a oportunidade, né, da gente poder estar conversando sobre esse assunto tão importante. E obrigado que vocês são maravilhosos. Não é por nada não, mas esse podcast ficou incrível. Perfeito, cara. Valeu a pena. Amei. Muito bom. Obrigado, viu? Muito Tchau, obrigada, tchau. gente.